Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Senhor Deus e Pai, ó Senhor amado, nós queremos te louvar, te agradecer por esta noite tão memorável, tão linda, por esse dia abençoado, ó Pai, porque Deus de amanhã, Senhor amado, o Senhor esteve falando aos nossos corações. Ó Deus, mas agora, Senhor amado, quando a Tua palavra será ministrada sobre os nossos corações, eis que o Teu Filho se levanta, Senhor amado, para ser o Teu instrumento de bênçãos aqui na Tua casa. Ó Deus, tudo que o Senhor tem a falar com cada um dos Teus filhos aqui esta noite. Ó Deus, prepara o Teu Filho. Eu sei, Senhor amado, que são aproximadamente 1000 pessoas, mas para cada um o Senhor tem uma palavra, para cada um o Senhor vai abençoar, para cada um o Senhor vai trazer a palavra de encorajamento, uma palavra vitoriosa, a palavra abençoada, a palavra que vai dar realmente a esperança, a confiança no coração de cada um dos Teus filhos, ó Pai. Por isso o Teu Filho será o Teu instrumento aqui esta noite. Venha sobre ele, abençoando com toda sorte de bênçãos que há no reino celestial. Abençoa tua esposa, o teu filhinho, ó Pai, que cada dia essa família possa continuar te louvando e te servindo, ó Pai, e o Senhor achando graça, ó Deus, na vida do teu filho e ministrando através dele. E assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando os irmãos em pé, por favor, abram as Bíblias em Romanos, capítulo 8, versículos 31 ao 39. Romanos, capítulo 8, versículos 31 até o versículo 39. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os filhos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Antes de sentar, eu queria que você olhasse com carinho para o irmão ao seu lado e com muita certeza dissesse: Deus nunca se esquece de você. Amém. Pode sentar. Este é o tema que nós vamos conversar aqui essa noite. Deus nunca se esquece de você. Meus irmãos, esse tipo de texto que nós lemos é um texto que fala por si, não precisa nem pregar depois desse texto. Tamanha grandeza, capacidade que Paulo teve de demonstrar coisas incríveis aqui nesse texto. Os alemães têm um provérbio que eu acho interessante. Eles dizem assim, alemão tem aquela frieza deles, e os alemães têm um provérbio que diz assim, ó: jamais digas esqueci, porque o esquecimento é próprio dos irresponsáveis. Uma das grandes certezas da Bíblia é que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, não é uma divindade irresponsável nos governando do alto de uma sublime indiferença. Ele é um pai de amor que nunca se esquece dos filhos. Se tem uma coisa que me encanta na Bíblia é ver Deus pensar em nós, lembrar de nós, falar conosco, andar com a gente. No Antigo Testamento é interessante, onde o povo de Deus está, Deus está. É incrível isso. Deus sempre caminhando com o povo, conversando com o povo, vivendo com o povo. Nós estamos aqui hoje porque Deus não se esquece de nós. Estamos aqui hoje porque Deus lembra do seu nome, lembra da sua história, lembra da sua casa,
lembra da sua vida, dos seus problemas, lembra das bênçãos que Ele já deu a você. Deus é lembrança, e a lembrança dEle é sempre essa, uma lembrança que nunca some, nunca se apaga, nunca fica acinzentada, não sofre a poeira da banalidade, nem os efeitos do tempo. Nós estamos aqui porque Deus pensa em nós, lembra de nós, trabalha a nosso favor e nos ama. Em todo o tempo, sempre que existiu história humana, existiu um Deus trabalhando ao nosso favor. E nós estamos aqui essa noite porque esse amor e essa memória divina nos alcançou. Irmãos, eu acho tão tremendo isso. Tem gente que passou pela minha história e que eu esqueci. Por exemplo, a gente que anda muito tem esse problema. De vez em quando chega numa igreja, o irmão vem todo feliz, aí me cumprimenta. O senhor lembra de mim? E eu falo, não. É ruim ou não é? Porque é tanta gente, ou pior ainda, o irmão te liga. Pai, senhor pastor, beleza, como é que está? E a irmã, fulana e tal? E aí você fica ali tentando, quem que é esse irmão, pelo amor de Deus? Depois de meia hora de telefonema, ele lembra de mim? Não, irmão, não é ruim. Agora olha que tremendo Deus, você fica emburrado com Deus, faz birra cristã, pirracinha celestial, fica uma semana sem falar com Deus, mas quando vai falar com Ele, Ele vem, te abraça, te recebe, lembra quem você é, lembra seu nome, lembra por que você não quis mais falar com Ele, lembra da sua vida, sabe por que você está aqui e nunca desiste de você. É o Deus que não tem amnésia, Ele lembra. O texto que nós lemos é uma das passagens mais notáveis do Novo Testamento, um texto de extraordinária beleza, que ministra paz aos nossos corações. Esse é o típico texto que acalma as águas tempestuosas da mente. É um texto que a gente, graças a Deus, hoje pode mergulhar nele e levar para amanhã, segunda-feira. Segunda-feira é o dia do tédio cristão, é o dia do desafio dos congressos. Geralmente os nossos congressos e movimentos têm uma espécie de espiritualidade à moda de São João. Fogo 3 dias, depois só cinzas até o ano que vem. Sexta, sábado e domingo do poder e a segunda-feira da crise. Sexta, sábado e domingo da apoteose e a segunda-feira maçante do cotidiano. Muita gente tem uma espiritualidade drogada, ela fica no pico na sexta, sábado e domingo e não suporta a viagem da normalidade na segunda-feira. Esse texto te prepara para a segunda-feira, para que essa segunda-feira seja de bênção, a terça-feira de vitória, a quarta-feira de vida, a quinta-feira de milagre, a sexta-feira da glória, para chegar no ciclo da vida e você permanecer fiel ao Deus que não se esquece de você. Deus sabe que nós estamos num século de confusões, a era da decepção, sociedade ansiosa. Contudo, Ele ministra aos nossos corações a sua graça e amor a tal ponto que nós podemos experimentar alegria na dor, paz na fúria e a certeza feliz de que Ele é forte nos fracos. Sabe o que é ser cristão? É aceitar sua fragilidade, saber que nem sempre você vai cantar, nem sempre você vai conseguir orar. De vez em quando a igreja é um grande desafio. Talvez não haja desafio maior do que chegar aqui e encontrar os irmãos felizes glorificando a Deus quando você não está. O coração está destruído, fragmentado, e chega o momento do louvor, todo mundo louvando, e levanta a mão para cima e glorifica, e você desesperado, faz mecanicamente, joga a mão para cima. E quando senta, desmonta no banco. E a gente às vezes na igreja é obrigado a ser feliz, tem uma mentalidade na igreja que é proibido ser triste. Você é obrigado a sorrir. Aí vem Deus, eu acho tão lindo isso. Deus consegue ministrar na nossa glória e no nosso caos. Ele nos recebe quando estamos fazendo festa e nos recebe quando estamos enterrando alguém. A fé cristã é levantar altares e cavar sepulturas. Tudo isso andando com Deus. Ele comigo, caminhando comigo, quando eu festejo, quando eu não festejo, quando eu estou celebrando, quando eu estou no luto. O meu Deus é o Deus que está comigo quando todo mundo está junto na festa, mas também está comigo quando não vai ninguém, na madrugada terrível da vida, no dia que a doença se manifesta em casa, quando o filho levanta e protesta, quando a gravidez indesejada entra. Deus permanece Deus. Você está aqui essa noite porque Deus permanece Deus. Você está aqui hoje porque os tempos mudam, você muda, mas Ele permanece o mesmo. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eu estava olhando esses dias na Bíblia, tem um texto em Isaías 43, do 13 a 15, que diz mais ou menos isso. Olha o que o texto diz, é uma conversa entre Deus e o povo, lá em Isaías. O povo começa dizendo assim: cantai aos céus, exulta, ó terra, e vós, montes, estalai de júbilos, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadeceu dos seus aflitos. Aí o texto diz, mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Aí vem Deus. Pode uma mulher esquecer-se do filho do peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? E o próprio Deus ainda diz, mas
ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu não me esquecerei de você. Irmão, se tem uma coisa que é libertador, pelo menos para mim, é saber que Deus, 7 bilhões de pessoas no planeta, e a memória de Deus acha um lugar para mim. 7 bilhões de pessoas no planeta. Eu fico imaginando agora, domingo à noite, culto para tudo quanto é lugar no Brasil, em todas as igrejas, e não interessa o tamanho ou o nome da igreja, o sobrenome que vai na placa, não interessa o jeito como é o culto. Nós estamos nesse exato momento tendo cultos assim, daqueles cultos extremamente calmos e ordeiros, e cultos das cadeiras voando, e Deus está em todos. E olhando para todo mundo, e ouvindo todo mundo, e abraçando todo mundo, e participando do movimento de todo mundo. Deus é o Deus da celebração das diferenças, e está afirmando em nós a igualdade da graça. Eu quero mostrar a vocês 5 perguntas que Paulo faz nesse texto, que em todas elas está uma ênfase: Deus nunca se esqueceu de você. Eu quero que você guarde isso no seu coração essa noite. Deus não se esquece de você, não é porque você está aqui hoje. Deus não se esquece de você porque Ele não tem como esquecer, porque esquecimento é próprio de quem passa, mas como Ele permanece para sempre, jamais esquece. Ele não pode ir contra a sua própria natureza, Ele permanecerá lembrando de mim e de você, porque é fiel para com Ele mesmo e depois para conosco. Primeira pergunta que Paulo faz nesse texto está no versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pensa numa pergunta tremenda. Irmão, se Paulo tivesse perguntado só isso aqui, quem será contra nós? Ele teria recebido uma miríade de respostas, porque nós estamos rodeados por oposição por todos os lados. Se alguém te perguntasse hoje quem é contra você, você poderia fazer uma lista. No momento da oração pelos enfermos aqui, a gente viu um monte de coisa que são contra nós. Mas eu louvo a Deus que antes de Paulo falar da oposição, ele marcou uma posição. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é o tamanho da oposição que interessa a Paulo, mas o Deus que marca uma posição. Estou a favor de vocês, portanto qualquer coisa que se levantar contra, está contra mim, e o que está contra mim já perdeu, porque na minha mão estão as chaves da vida, de toda a honra, de toda a glória, toda a soberania e de todo o poder. Só Ele é fiel e soberano sobre tudo e todos. Eu acho tão tremendo Paulo perguntar se Deus é por nós. Ele deixa claro que Deus marca uma posição, do Deus que nunca se esquece de nós. Se Ele é por nós, as coisas vão se levantar. Isso aqui é importante notar. Elas vão se levantar. O próprio Paulo tinha uma lista terrível de coisas ruins que aconteceram a ele. A Bíblia é feita de gente fiel a Deus, que mesmo, apesar de ser fiel a Deus, enfrentou problemas terríveis. O que significa que estar em Cristo não é uma redoma de vidro onde você não vai ser atingido por nada. Que o fato de estar na igreja não vão acontecer problemas, vão acontecer, eles vão se levantar por todos os lados, porém não vão nos atingir e nós vamos ter a certeza feliz de que passam as coisas, mas a palavra dele permanece para sempre e a gente está enraizado na graça, sopram os ventos, mas a igreja permanece. E sabe o que é melhor ainda? Quando Deus é por nós, Ele deixa pequenos rastros da sua glória para marcar o território, para a gente saber que nunca está sozinho. Eu estava lendo uma história esses dias que mostra bem isso. Na Alemanha do pós-guerra, terminou a guerra, aquela coisa, a Alemanha tentando se reconstruir, uma mancha nacional que até hoje está na história dos alemães. E tinha um garoto de rua. E ele acorda num dia de manhã, um dia frio, e ele fica olhando pela vidraça enquanto um padeiro vai fazendo o pão. E escapa aquela fumacinha, sabe aquela fumacinha que tem um milagre de ter todos os cheiros dos ingredientes? E ela vem até ele, e ele ali salivando e não tem nada no bolso, morrendo de vontade de comer, órfão, sozinho, subproduto da guerra. O menino está ali angustiado, só olhando pelo vidro. Ele nem percebe que tem um soldado que fica de longe, só olhando para ele. O soldado vai lá na padaria, compra 5 pães, coloca dentro de um saco, vem assim bem devagar como quem não quer nada, toca devagarzinho na costa do garoto, assim no ombro dele, ele vira, e o rapaz diz, isso aqui é para você. Ele pega aquele pacote, quando abre, sobe aquela fumaça, o cheiro, ele olha para dentro, quase não acreditando, 5 pães. O menino olha para o soldado e pergunta, você é Deus? O soldado diz, não, mas eu trabalho para Ele.
Deus vai encher do seu lado coisas que você vai perceber que a glória dele jamais te abandonou, a bênção dele jamais te deixou. Deus nunca se esqueceu de você. Nos piores dias, nos piores momentos, ele deixa rastros dele. Eu estou pregando para mim. Tem dias que a gente tem aquela sensação de que Deus já foi. Esse mês foi cruel, e eu pensei, Deus foi embora e esqueceu de mim. Das duas, uma. E ele mostra a testa, que pequenos reflexos da sua glória mostram que ele nunca deixa você sozinho. Nem que seja o perfume de Cristo vai ficar, para você saber que a fragrância passou e deixou a glória, a presença marcante daquele que está conosco. As coisas podem se levantar, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Adore a Deus por um minuto, porque Deus está com você. Ele é seu Senhor, Ele conhece a sua vida, Ele sabe das coisas que têm se levantado contra você, Ele conhece as fofocas, as calúnias, Ele conhece as injustiças, Ele conhece os conteúdos de gavetas fechadas. Porém, se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Segunda pergunta que o apóstolo faz: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Eu acho incrível Paulo fazer essa pergunta. Primeiro, ele trabalha todo o complexo, toda essa coisa estranha que a gente ainda não compreende, de um Cristo que é Deus que vem. Portanto, se ele vem, desce, anda com a gente, vive a nossa vida, como não vai nos dar com ele todas as coisas? O problema de muita gente é querer todas as coisas sem Jesus. Mas quando você tem todas as coisas com ele, aí muda de figura. Porque aí tudo você tem, não porque você é o tal, mas porque em Cristo você recebeu. Olha que coisa interessante, Paulo deixa bem claro aqui que antes de nos dar as coisas, Deus nos deu o seu próprio Filho. Nem mesmo o seu próprio Filho poupou. Aqui Paulo chega num nível muito profundo. Ele está dizendo assim, ó, Deus nos dá coisas, Ele nos enche de coisas. Ser cristão é ter coisas, mas acima de qualquer coisa Ele já nos deu Cristo. Ele não poupou o seu Filho. Portanto, não há milagre maior do que saber que as coisas vêm em vão, mas eu não estou firmado nelas, a minha vida não depende delas. É a espiritualidade de Jó. Deus deu, Deus tomou, a Ele toda a glória, é dele, tudo por Ele, por causa dele. A minha agenda é só dele. Esse texto aponta para a raiz de todas as nossas vitórias, a cruz. Lá está a raiz. Sem cruz não há ressurreição, sem cruz não há o que celebrar, porque a cruz é a memória de Deus em ação, é Deus provando que nunca se esquece dos seus. Sabe por que nós estamos aqui essa noite? Porque a cruz foi levantada na história. Se não fosse pela cruz, nós não estaríamos aqui. Tem um escritor que eu gosto muito, chamado Emil Brunner, que ele diz o seguinte: a cruz é o símbolo da fé cristã, da igreja cristã e da revelação de Deus em Cristo Jesus. Aquele que compreende corretamente a cruz, compreende a Bíblia e compreende Jesus. Agora olha que tremendo, Stephen Neal diz o seguinte: na teologia histórica cristã, a morte de Cristo é o ponto central da história. A cruz é o ponto central da história. De lá da cruz, vêm todas as estradas do futuro e ficam nela, do passado e ficam nela, e dela é que saem todas as estradas do futuro. Sabe por que nós estamos aqui? Porque a glória de Deus nos trouxe pelo passado nebuloso até a cruz. Quando chegamos na cruz, ela absorveu todo o ódio, transformou em graça e construiu uma estrada para o futuro, e chegamos aqui adorando a Deus, porque a cruz de Cristo garantiu para nós a alegria de estarmos aqui. W. Dyer, um teólogo inglês, diz uma coisa ainda mais tremenda. Olha o que ele diz: Cristo despojou-se da coroa para coroar-nos. Ele pôs de lado suas vestes para com elas cobrir os nossos farrapos. Desceu do céu para conservar-nos fora do inferno. Ele jejuou 40 dias para poder banquetear-se conosco por toda a eternidade. Desceu do céu à terra só para nos enviar da terra ao céu. Esse é o mistério, o milagre da cruz. O problema da cruz é que ela não conversa com você, não dá para trocar uma ideia com a cruz. Se você chegar perto da cruz, ela vai te matar, porque ela é instrumento de morte. Nem Jesus escapou da cruz. Quando ele subiu nela, estava vivo, quando desceu, estava morto. Nem Jesus escapou da cruz. Portanto, diante da cruz, você só tem duas chances: ou foge dela, ou morre nela.
Só que se você morrer nela, faz parte do mistério da morte de Cristo. E quem faz parte do mistério da morte de Cristo também faz parte da ressurreição. Porque Jesus é a cabeça do corpo. E se a cabeça levantou, o corpo não fica deitado. Se ele ressuscitou, você faz parte do movimento. A cruz de Cristo te garante vida. Como não nos dará com ele todas as coisas? Sabe o que é lindo aqui? É um Deus que nos chama para comunhão de irmãos, de iguais. Eu acho tão bonito isso de Jesus. O primeiro Adão vem sozinho. E aí acontece no Éden a matemática mais esquisita de todos os tempos. Um homem mais um Deus é igual a um homem sozinho, e isso não é bom. É a primeira coisa que o olho de Deus notou como não sendo boa. Um homem sozinho, esse negócio não vai prestar. É interessante isso. Deus deu uma olhada assim no Éden, falou: árvores, nota 10, muito bom. Os luminares, muito bom. Os rios correndo, é muito bom. Aliás, Deus tem uma coisa de fazendeiro, né? Ele não criou shopping, nem essa megalópole neurotizante que a gente fez. Do jardim verde, a metrópole acinzentada, existe a mão do homem. Quando Deus fez um jardim. Não é à toa que na hora que a gente vai tirar férias, vai para onde? Para o meio do mato. Saudade do Éden. Complexo de Caldas Novas. Aí Deus faz um Éden tremendo, um jardim onde ele vai lá, viaja. Deus é tão tremendo que antes de casar o homem fez o lugar da lua de mel, é ou não é? Aí faz a lua de mel primeiro, prepara o ser humano, ele vai casar. É tão lindo que Deus vai além, ele deixa no Éden a marca maior de qualquer casamento. Se o seu casamento é uma bênção, é porque você dorme em paz. Olha o que Deus faz para tirar Eva, faz o homem dormir. Do sono do homem, Deus tira a mulher. Até hoje o casamento ideal ainda é revelado na cama. Se você dorme em paz, é porque seu casamento é Éden. Eu quero ver um homem dormir com uma mulher atribulada. Dorme! O Éden é o estabelecimento da paz. Aí Deus entra no Éden, entra no jardim, tudo é belo. Só que Deus bate o olho e vê que o homem sozinho não é bom. Aí quando vem Jesus, ele vem como o segundo Adão. E sabe qual é a primeira coisa que ele faz quando vai fazer seu ministério? Chama 12 homens para andarem com ele. Cerca-se de iguais. Um homem sozinho não é bom, então eu ando com gente do meu lado. Eu faço comunhão. Abro o convite para o abraço. Vamos caminhar juntos, vamos acertar juntos, vamos errar juntos, vamos comer juntos, vamos dormir juntos. E estabeleceu ali a amplitude da família. Teve um escritor que disse algo tremendo. Ele disse: se na sua casa, seu pai, sua mãe, algum outro irmão seu é um problema, Deus criou uma espécie de segunda família chamada igreja, onde você tem pais, mães e irmãos que vão te abençoar e te projetar para ser bênção na sua casa. Aqui a família acontece de verdade, com ele todas as coisas. Estar em Cristo é receber de presente todas as coisas juntos. O problema desse todas é que entra na concepção filosófica do nada. A coisa mais difícil de explicar em filosofia é o nada. Tenta explicar o nada. O que é o nada? Numa frase só seria um rompimento inesperado de uma expectativa. Você recebe um presente, fica todo feliz. Quando abre, não tem nada. É ruim ou não é? O fato de dizer que vai ganhar com ele todas as coisas implica nesse lado. Todo também é tudo, incompletude. O que significa que sem ele você não tem nada. É a lógica do Salmo 23, ele é meu pastor, nada me faltará. Ou seja, se eu tenho ele, eu tenho tudo. Sem ele eu não tenho nada. Portanto, quem está em Cristo, ainda que não tenha R$1 no bolso, tem tudo. Explica isso. As antilógicas de Deus são lindas. Deus é aquele que vem antes do começo, depois do fim. Tenta explicar. Deus é aquele, olha como Jesus faz umas antilógicas engraçadas, só para a gente brincar de filosofia. Jesus faz umas antilógicas incríveis. Ele chega e diz assim, ó, Jesus disse muito mais vezes: vá para a sua casa do que siga-me. É estranho, não é? Estar em Cristo é saber que quanto mais eu ando com Ele, menos eu ando. É estranho isso. É como a minha perna, eu não preciso pensar nela para dar um passo, já faz parte do mecanismo. Se eu fico pensando 24 horas em Jesus, eu estou com um problema. Quando eu não penso, quando Ele é natural em mim, é que eu já estou vivendo a vida dEle. Aí eu tenho um susto de Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu não sei onde eu termino e onde começa Ele. Foi feita uma fusão de glória, eu já não penso, Ele está aqui. Ele mora em mim, então eu tenho com Ele todas as coisas. Você está aqui hoje porque Deus quer fazer uma fusão, transformar você nele e Ele em você, para que você experimente a maravilha da glória e possa dizer: Ele me deu com Ele todas as coisas e eu faço parte do plano maior da mente dEle. Amém? Até aqui? Terceira pergunta: quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Engraçado que Paulo usa aqui uma metáfora do mundo jurídico, universo jurídico. Ele expõe a assombrosa verdade de que o justo juiz já nos declarou justificados, portanto ninguém pode mais apontar o dedo para nós. Liberdade. Agora olha para mim aqui, ó. Se tem uma coisa ruim do evangélico brasileiro é que ele não sabe ser livre.
Nós ainda vivemos sobre regras. Temos medo da liberdade. Existe na mentalidade evangélica brasileira uma síndrome do presidiário. Indivíduo que fica 30 anos atrás das grades, quando sai não conhece mais o mundo. Então comete um crime para voltar para o único mundo que conhece, o mundo da cadeia. Existem cristãos que têm medo da liberdade, viram legalistas rígidos, uma série de regras, um monte de coisa, porque tem medo de andar com o Deus da liberdade, o Deus da leveza. É uma gente que não gosta de arte. Eles acreditam que para ser crente você tem que ser feio, uma espiritualidade da divindade de longe, que não passa perfume, que não toma banho direito, que só anda todo estranho, porque não experimenta o lado da beleza. Meu Deus do céu, libertemos a beleza. Se você faz arte, faça isso para a glória de Deus. Às vezes eu fico olhando na igreja, a gente parece que ainda tem um certo complexo com a arte. Por exemplo, tem crente que, dificilmente você acha um crente escultor, porque crente confunde arte da esculpir com a idolatria, é ou não é? Você já viu gente, por exemplo, que fica meio assim, meio com o pé atrás, quando as meninas estão dançando aqui em cima? E a dança é o jeito do desafinado cantar. Sabe o que é? Olha para mim aqui, ó. Sabe quem mais fica com raiva de quem dança? Quem não sabe dançar. Quem é duro. Porque quem dança não consegue. Quando ele vai olhar, o pé está dançando sozinho. A alma toma conta e faz o corpo bailar, é ou não é? Quer ver uma coisa tremenda? Jesus pega os discípulos com aquela mentalidade teológica toda formada, de que nós somos os tais e vocês não são nada. Aí Jesus fala, vocês querem ser grandes no meu reino? Queremos. Então seja que nem essa criança aqui, ó. Chesterton, um teólogo inglês, diz que no céu haverá festa eterna para crianças de 5 anos. Portanto, se você não gosta de festa de aniversário de criança, provavelmente você não vai para o céu, porque lá é assim. Só tem criança e Deus fazendo festa, alegria, celebração, glória, graça. Experimente a celebração da liberdade, da alegria, de estar na leveza da fé. Salvos pela beleza. Paulo aqui está rasgando as promissórias da culpa. Sabe o que é estranho? As pessoas têm uma relação esquisita com Deus. Nós ainda temos resquícios daquela mentalidade de Deus como um Deus estranho. Ainda existe na igreja uma espécie de teologia da Al-Qaeda divina. É mais ou menos assim, se você não fizer minha obra, eu vou sequestrar seu pai, sua mãe, seu tio, todo mundo vai pagar enquanto você não fizer. Vocês já viram isso? Eu estava escutando isso esses dias atrás, um rapaz falando para mim, estou com medo, pastor, estou com medo de, porque assim... Falaram para mim lá, um profeta foi lá na minha casa e falou, meu servo, se você não fizer, posso matar tua filha. Eu fiquei pensando, meu Deus, uma Bin Ladenização de Deus. É uma vampirização teológica, quanto mais sangue rolar, melhor. Eu mato sua família, estou filmando você, uma espiritualidade estranha, perigosa, paranoica, assassina, de um Deus que não tem nada a ver com o Deus que a Bíblia coloca, tão tremendo, um Jesus que para de pregar para segurar a criança no colo, e criança não gosta de adulto chato, sinal de que Jesus era um adulto molecão, conversava com todo mundo, e fazia festa com as crianças, parece um sequestrador? Jürgen Moltmann diz que o juízo final vai ser tão tremendo, você vai chegar diante de Deus e Ele não vai estar sentado num trono com uma toga de juiz, um martelo na mão, doido para te fulminar, porque Ele não é assim. Ele simplesmente estará lá, com todo o seu olhar de amor. E quando você bater os olhos nele, você se julga e diz, o que eu fiz para não desfrutar desse amor e dessa beleza o resto da minha vida? Por que eu não abracei tudo isso? Experimente se lançar nos braços de um pai. Pai de amor, Pai de graça, Pai de vida. Quem te acusará se Ele te justificou e te chamou de filho? Tanta gente na igreja arrastando culpas e mais culpas, cheio de culpa, cheio de coisas, de paranoias, e não consegue se aproximar da graça divina. Tem medo de estar perto de Deus, de ser usado por Deus, de participar da glória de Deus. A gente às vezes experimenta mesmo ainda esses resquícios dessa espiritualidade perigosa. Eu me lembro muito bem quando garoto na igreja, a nossa igreja era terrível, igreja do terrorismo infantil, cuidado, olhinho com o que olha, mãozinha no que toca. A gente morria de medo de Deus. Tinha uns cultos assim, que tinha os irmãos que entravam naquelas vibes de arrebatamento Spielberg, sabe qual é? Arrebatamento hollywoodiano. O cara não está nem aí se ele está indo para o céu, o negócio dele é ver cabeças rolando, ônibus batendo, avião caindo. Já viu essas paranoias aí? E o povo faz assim aquela coisa, os irmãos ficavam tensos, segurando no banco, tudo crente uma semana, até desviar depois.
Estava olhando uma coisa, geralmente quando faz peça teatral nas igrejas, e o conteúdo da peça tem a ver com a volta de Cristo, é sempre para causar medo. Vocês já notaram isso? E entram uns caras vestidos de demônio, e apaga a luz, e as crianças choram, e as mães têm que ir lá fora com o menino. E aquela coisa do medo, olha isso aí, ó, vai falar com o jovem, vamos assustar, o negócio é assustar. Jesus nunca ganhou ninguém pelo medo, ele ganhou no amor, na conversa, na troca de ideia. O Deus do diálogo, o Deus que senta para conversar, um Deus capaz de dormir no barco, e quando acorda conversa com o vento, ô vento, silêncio, eu estou querendo dormir, mar, por favor, faz um lençol. É o Deus da graça, o Deus da vida, o Deus da leveza, o Deus que tem um sorriso no rosto, o Deus que te chamou não porque você era o máximo, mas porque você não era nada, e nele você pode ganhar todas as coisas, o Deus que tem vida e vida em abundância. Olha que tremendo, quarta pergunta de Paulo: quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmão, se tem uma coisa que eu acho linda, é essa palavra de Paulo: quem os condenará? Isso aqui me leva, faz uma ponte com Jesus. Jesus está dentro do templo, olha para mim porque o que eu vou dizer é muito sério. Jesus está dentro do templo, aí vem um grupo de pessoas e trazem uma mulher, e a Bíblia coloca o detalhe, que foi pega em flagrante ato de adultério. Olha para mim aqui, ó. Vocês são inteligentes. É possível haver um flagrante ato de adultério sem os dois? Porque só apareceu a mulher da história, sumiram com o homem. Já notaram isso? Então tem para mim que era um fariseu. Então jogaram um pano quente por cima, deixa o cara, leva a mulher. E a mulher vem, e naquela cultura, geralmente se xingava, gritava, rasgava a roupa da blusa para cima, para os seios ficarem à mostra, sinal de vergonha, humilhação no meio da rua, e a mulher vem, e aquela coisa toda, e onde tem um espetáculo macabro, tem gente que adora isso. Entram no templo, Jesus está no templo, e eles entram lá para matar a mulher dentro do templo. Aí Jesus olha, irmãos, o que Jesus fez foi irritante, provocante e libertador. Jesus olha, abaixa e com o dedo começa a escrever no chão. Foi tão tremendo que até hoje dá certo. 2000 anos se passaram e ainda funciona. Porque até hoje todo mundo está olhando para o chão. Já saíram livros de pessoas tentando explicar o que Jesus escreveu. Um cineasta francês chamado Cécile B. lançou um filme tentando lidar com a ideia do que foi que Jesus escreveu. E se Jesus quisesse que a gente soubesse, ele não escrevia no chão, escrevia na letra, na folha, na página, no livro. O que Jesus queria, ele conseguiu até hoje: tirar os olhos de cima da mulher. Todo mundo olhando para ela, esperando o próximo passo, a primeira pedra. Agora todo mundo olhando para o chão para ver o que é que Jesus está escrevendo. O único capaz de escrever no chão, porque do chão nós viemos. Portanto, há uma nova história sendo escrita. E essa história é escrita pelo dedo de Deus. Tirou os olhos acusadores e a mulher está livre. Quando ele levanta, ele pergunta: cadê os teus acusadores? E depois muda: ninguém te condenou? E ela: não, Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo: nem eu, porque só condena quem julga, e eu não te julguei, eu te recebi, te curei, limpei os olhos de todo mundo, e fiz você ficar livre para olhar para mim. Agora vai e não peques mais, porque tem uma vida nova sendo escrita para você no pó. Deus está falando para você aqui hoje. Deus quer escrever uma nova história na sua vida, a partir de hoje, na sua casa, na sua família, no seu filho, na sua história, em todos os momentos da sua vida. Agora o texto de Paulo tem uma coisa muito séria: ninguém os condenará. Agora escuta uma coisa: tem muita gente que gostaria de nos condenar, inclusive nós mesmos. Não há nada pior do que ser condenado pelo próprio coração, é sentimento de culpa. O sentimento de culpa é terrível, ele arma uma arapuca na vida que você fica emparedado. Cada sombra é um fantasma, você vê uma punição de Deus em cada incidente da vida. Você entra numa situação como essa aqui, olha para mim, ó. Quem tem sentimento de culpa detesta culto cheio, ele fica só nos cultos periféricos, porque ele tem aquela sensação quando entra no culto de que todo mundo está olhando, e o pior, todo mundo está perguntando, na mente dele é só a pergunta: será que alguém viu? Será que alguém sabe? Quando é que isso vai vir à tona? A mente fica atormentada por essas perguntas. Sentimento de culpa é terrível. Ele arrasa, destrói, fere. Coloca uma teia de aranha entre os sentimentos e o coração. Você fica morto apesar de vivo. Síndrome de réu. Aí tem um texto bíblico para você. 1 João 3, 19 e 20. Nisto conheceremos que somos da verdade, e diante de Deus tranquilizaremos o coração, porque se o coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração.
Eu quero te dizer uma coisa aqui hoje, em nome de Jesus. Se você está aqui essa noite, a graça de Deus te alcançou e você está livre da culpa. A promissória foi rasgada, você está livre. Deus hoje te libertou. Receba isso em nome de Jesus. Você está livre da culpa. O diabo não tem o poder de jogar isso na sua mente, porque o sangue de Jesus Cristo já nos purificou de todo o pecado e Ele passou a borracha da graça. E nós estamos livres para escrever uma nova história. Sabe o que é estranho? A gente tem essa mania de ficar fazendo as listas do que a gente já fez de errado. Até na igreja a gente tem essa mentalidade. Você já percebeu que geralmente a gente gosta mais daquelas pessoas que têm os testemunhos de ex? Quanto mais ex, pior. E tem que ser um ex assim, cabuloso. Não pode ser um ex mais ou menos. O cara falou, eu era bandido, Jesus me salvou. Os caras falam, não era não. Tem que ser bandido ruim, daqueles que se vacilar ele rouba de novo. A gente gosta dessa coisa de ex. Porque a gente tem aquela sensação de que quanto mais suja a coisa, mais bonito vai ficar. E o diabo também sabe disso e gosta de florear a coisa. E aí de evangélico a gente vira evangelástico, esticando a coisa para ver se fica melhor. A graça de Deus é tão linda. É como o escritor do passado que dizia, uma vez eu cheguei para Deus e disse, Deus, lembra daquele pecado que eu cometi uns anos atrás? Deus disse, que pecado? Aquele pecado, Deus, uns anos atrás. E Deus disse, que pecado? Ah, Deus, o que é isso? Não vai lembrar? Anos atrás, foi tão terrível, um escândalo na igreja, e Deus com a mão no queixo pensando, que pecado. E ele falando, mas Deus, lembra aí, todo mundo lembra, Deus. Esses dias atrás uma mulher falou para mim que ainda lembrava. Pior, eu estou casado com uma mulher que é histórica. Quando eu piso no pé dela, ela lembra de tudo que eu fiz desde o primeiro dia, é histórica. E Deus perguntando, que pecado? Porque se eu te perdoei, lancei no mar do esquecimento, não consigo lembrar. Deus esquece de algumas coisas. Olha para mim aqui, ó. Quando Deus se esquece, não significa que Ele joga fora de sua memória, porque Ele não pode fazer isso. Significa que Ele se recusa a trazer de volta, Ele deixa para lá. Ele sabe o que você fez. Se Ele olhar para trás, Ele vai enxergar, mas Ele se recusa, abre mão e simplesmente gosta de projetar para frente, porque Deus é um Deus que se envolve com a vida, não com a morte. Uma coisa que me espanta em Jesus é que Ele estragou todos os velórios que Ele participou. Pode olhar. Jesus nunca gostou de morte. Toda vez que Ele foi num velório, Ele estragou. Teve um que Ele nem foi convidado. Ele estava chegando na cidade, a viúva de Naim estava saindo, Ele foi lá e mudou o velório em uma multidão só. Era duas multidões, uma com Ele gritando e a dela chorando. Depois entrou na cidade uma só glorificando a Deus, porque o rapaz estava morto, agora está vivo. Jesus tem uma coisa tão grande com vida, que Ele mesmo morreu, ficou 4 dias só, não deu conta, teve que sair. 3 dias, Lázaro estava 4 e teve que sair. Por quê? Porque Ele nem tem um compromisso com a vida, o compromisso dEle é com vida. Ele é Deus de vivos e não de mortos. Você está aqui hoje porque Deus quer soprar vida na sua espiritualidade, vida na sua família, vida na sua casa, vida nas suas relações, vida no seu trabalho, vida com Deus, para você ter coragem de dizer, ninguém me condena, nem eu, porque eu sou livre em Cristo. Ele é tudo, em todos. Quinta pergunta que Paulo faz. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha que pergunta tremenda. Essa pergunta aqui, olha para mim aqui, ó. Eu tenho para mim que Paulo deve ter parado um pouco, escrito isso, parado e pensado. E Paulo vai exaustivamente, ele vai cansar procurando. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha o que ele diz. Ele busca pelo menos 7 coisas. Tribulação, angústia, perseguição, pressões de um mundo hostil, de um mundo complicado, de um mundo que Paulo experimentou na carne, que sabe que atinge o homem. Ele coloca fome e nudez, que por incrível que pareça, são coisas que Jesus tratou no Sermão do Monte para nós, igreja. O que significa que às vezes essas coisas vêm para nos mostrar que Deus está nelas também, e que mesmo isso não são capazes de nos separar do amor de Deus. Aí Paulo vem, tribulação, angústia, perseguição, pressões de um mundo hostil, fome e nudez, que podem revelar uma teologia divina. Aí ele vai mais longe, perigo ou espada, risco da vida ou risco de morte. Eu acho tão lindo isso. Paulo está dizendo assim, faça a sua lista, tente achar alguma coisa que te separe do amor de Deus. Se eu te desse um papel em branco aqui agora e uma caneta, e você fizesse uma lista, conseguiria achar alguma coisa que te separe do amor de Deus? Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Também não tem o que você possa fazer para que Deus te ame mais.
Deus te ama tanto quanto um ser soberano é capaz de amar. Santo Agostinho escreveu que Deus ama os seres humanos como se só existisse um para Ele amar. Ele nos ama com tudo o que Ele é, não apenas com o que Ele diz ou faz, mas com o seu ser em entrega máxima. Ele nos ama. Paulo vai ainda mais longe. Olha o que ele diz, versículos 38 e 39. Estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Adore a Deus por um minuto. Agradeça a Ele, porque não tem absolutamente nada que possa te separar do amor de Deus. A nossa teimosia não nos afasta do amor de Deus. Escuta uma coisa aqui, ó. O pecado não te tira da família de Deus. Ele afeta o relacionamento em casa, mas não tira você da família de Deus. O diabo pode até te segurar, mas não afasta você do amor de Deus. A indiferença pode machucar o coração, nos levar para longe, mas não nos tira, não rouba de nós o amor de Deus. Sabe onde Jesus mostrou isso? No filho pródigo. Tem uma coisa que é linda do filho pródigo, ele resolve sair de casa. Agora, olha que incrível. O filho pródigo, o texto diz que ele se levantou e falou para o pai: eu quero a minha parte da herança, aquilo que me pertence. O que na cultura da época era extremamente ofensivo ao pai, porque a herança só era dividida depois que o pai morresse. Portanto, em outras palavras, ele feriu profundamente o coração do pai. Eu quero a minha parte, não me interesso pela sua vida. Para mim você pode morrer, o que eu quero é meu dinheiro. Aí o pai vai lá, chama os dois filhos, reparte a herança entre os dois, e o texto bíblico tem uma frase terrível, diz assim, ó: não muito tempo depois, o filho mais novo, juntando tudo que possuía, foi para uma terra distante e gastou tudo, irresponsavelmente. Agora, olha que nível esse menino chegou. Ele machuca o coração do pai, pega a parte dele e continua na fazenda um certo tempo ainda. Depois é que ele resolve sair. É o perfeito retrato de muita gente na igreja. Recebe bênçãos de Deus, é amado por Deus, faz parte da família de Deus, mas não quer relação com Deus, só quer os presentes, a herança. Aí resolve sair, vou viver minha vida, torrar minha grana, playboy, bom vivant, e ele sai, vai gastar tudo. E quando chega lá no fundo do poço, a revolução começa a acontecer. Sabe qual é a primeira coisa que acontece com ele quando chega no fundo do poço? Memória. Ele lembra: na casa do meu pai até os empregados comem bem, eu poderia voltar para ser empregado e voltaria feliz. Olha para mim aqui, ó. Sabe o que Deus quer dessa igreja? Que as relações aqui sejam tão belas, que se alguém sair daqui, ele pode ir longe, mas a memória vai trazer de volta, porque ele vai lembrar: lá na minha igreja tem gente que me ama, eu tenho abraço sincero, tem vida, tem pai, tem mãe, tem pastor, tem gente que me recebe. Eu vou voltar, porque lá naquela igreja sobra o que eu tenho em falta aqui, lá tem pão. Engraçado que para sair da fazenda é ele sai e vai longe, mas para voltar não. Ele não consegue chegar na fazenda, porque o pai não deixa, o pai encurta a distância. Quando o pai vê ele de longe, desce e corre. Agora, intrigante é que naquela cultura, um homem de riqueza como aquele nunca corria, porque correr era símbolo de loucura, era um escândalo absurdo. Os pais poderiam chamar os meninos e falar: o homem endoideceu, está correndo no meio da rua. Olha o que o pai fez, uma leitura da tragédia. Se meu filho está vindo em escândalo, eu vou descer no escândalo, porque o meu escândalo vai ser maior do que o dele. Vão falar de mim, mas não vão falar dele. Eu vou cobrir o escândalo dele. O que o pai fez na rua, Jesus fez na cruz, e o escândalo da cruz nos garantiu a vida, para estarmos aqui hoje celebrando a glória e o nome de Jesus. É o amor do pai. Amor do pai. E tem uma cena que para mim é a mais linda. O pai abraça o filho, beija, aí vem os servos do pai junto, e o pai sabe que servo é complicado, e que fofoca é pior ainda. Então o pai diz: depressa, tragam a melhor roupa, que é para não dar tempo de espalhar notícia ruim. Tragam a melhor roupa. E quando traz a melhor roupa, vestem nele. Aí traz agora uma sandália rápido, porque só os escravos andam descalços, e ele não é escravo, ele é filho. Calce a sandália nos pés. E aí vem a parte que eu acho mais tocante: tragam o anel. E eles trazem o anel. E sabe o que é incrível? O menino vai cheio de dinheiro, cheio de vida, só que quando volta, volta magro e destruído. E mesmo assim o pai traz um anel que dá certo na medida. Por quê? Porque muito provavelmente o pai tem feito um outro anel aí, um pouquinho menor, sabendo que o filho iria gastar tudo e voltar só o pó.
Quando aquele anel entrou no dedo que deu certo, o filho deve ter chorado muito. Meu pai lembrou de mim quando eu estava longe, mandou fazer um anel que respeita as minhas medidas. Meu pai sabe quem eu sou. Escuta o que eu vou dizer para você aqui hoje. Não interessa o que você cometeu ao longo da semana. Interessa que hoje o Pai quer te dar um abraço de perdão. Hoje Deus quer te dar um abraço para fazer você lembrar: eu nunca esqueci de você. Eu tenho um novo anel com uma nova medida. Eu tenho sandálias, eu tenho roupa nova e tem mais. Tem festa lá. Para quê? Para todo mundo saber que você chegou na festa do jeito que saiu, não do jeito que chegou. Eu não vou te expor a vergonha, eu vou fazer um espetáculo de graça, transformação na sua vida. Fica de pé, por favor. Jesus quer fazer uma coisa nova na sua vida hoje. Eu quero pedir a permissão do pastor para fazer um convite a você. Se você sentiu que essa mensagem de alguma forma te impactou, se você puder, eu gostaria que você viesse até aqui à frente. Eu quero fazer uma oração com você. E eu sei que o Espírito Santo hoje pode te dar um abraço de perdão. É o Espírito que vai até você e te devolve vida, e que ministra sobre o seu coração, e que traz você de volta para um novo tempo, uma nova história sendo escrita na sua vida. Deus nunca se esqueceu de você. Se você está aqui hoje, é porque Deus sabe quem você é, sabe por onde você andou. Deus conhece os caminhos do homem. Sabe qual é a pergunta que fica nas entrelinhas da história do filho pródigo? Até onde você consegue ir sem seu pai? Você até vai, mas tem que voltar, porque o seu pai te conhece. Jesus está te chamando aqui hoje. Vem aqui, porque Deus quer te dar um abraço. Sabe o que é bonito da história do filho pródigo? Aquela história tem uma saída, mas não tem uma chegada, porque no lugar da chegada tem um encontro. O pai marcou um encontro, não uma chegada. É o pai que não permite que o filho chegue e que surpreenda ele. É o pai quem surpreende. Desce, vai na rua e abraça o filho. Quem nos condenará? Nem a altura, nem a profundidade, nem principados, nem potestades, nem anjos, nem coisas do presente, nem coisas do amanhã. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sinta-se amado por Deus aqui essa noite, amada por Jesus. Receba todo o alcance do amor de Deus sobre a sua vida, todo o alcance do abraço de Deus sobre a sua casa e a sua causa. Jesus te ama com tudo que Ele é, com tudo que Ele já fez por você. O fato de estarmos aqui hoje é puro reflexo da glória de Deus, da graça de Deus que nos acompanha ao longo da vida. Talvez não fosse nem para você estar aqui essa noite, tinha outros planos, mas a agenda do Pai é diferente da sua, e Deus fez você chegar até aqui hoje para te amar, para te honrar. Feche os seus olhos, comece a orar ao seu Pai. Deus é o seu Pai de amor, aquele que te ama. Ah, Deus, o que podemos dizer além do teu amor, Pai? Eu te glorifico, eu te exalto com toda a força do meu ser, porque estamos aqui hoje, Pai, só por causa da Tua graça. Há pessoas aqui à minha frente que foram tocadas pela Tua palavra, que estão aqui hoje porque foram alcançadas pelo Teu poder. O Senhor conhece o coração de cada uma, sabe de onde ela veio, para onde ela vai. O Senhor conhece os caminhos, os problemas, as crises, as dores, as feridas do coração, Pai. Mas se estão aqui hoje é porque sentiram que nada pode os separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nos deu vida e que nos garante hoje a alegria, a celebração e a graça. Deus, como é bom poder estar livre na Tua presença e celebrar o Teu nome, poder dizer a Ti, Senhor, que a Tua glória ainda nos habita, que o Teu Espírito age nas nossas fraquezas. Abraço nessa moça, nesse rapaz, neste homem, nesta mulher que está aqui, Pai. Que ele sinta o coração ardendo e sabendo que o Senhor está dizendo: eu não me esqueci de você, eu tenho ouvido as tuas orações, eu conheço a tua causa, eu colho as tuas lágrimas, eu sei quem você é. Pai, que o teu bendito amor nos restaure essa noite e nos alcance, ainda que estejamos lá no pó, porque é do pó que ergues o necessitado e fazes assentar entre os príncipes. Obrigado, Deus, porque a Tua graça nos acha. Obrigado, Pai.
Em nome de Jesus. Amém. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MNI, Casados para Sempre. CRAU, Cursos para Finanças. Educando Filhos à Maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, Curso para Noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.